Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, para mais uma grande edição, e essa edição será de fato muito especial, diferenciada, porque teremos hoje a satisfação e o privilégio de entrevistar Jean Charles Moya, ele que é do serviço sigiloso, vamos colocar assim, classificado, fez parte, francês, isso, em operações especiais, análogo ao que o JP fazia, só que isso já faz algum tempo, já não está na ativa, porém, ele é um agente psíquico até hoje e visitou várias arcas diferentes, inclusive a grande estrutura da Groenlândia, que foi citada também pelo JP e tem uma correlação direta, como já tratamos no canal, com o cristal Atlante, que foi previsto, profetizado pelo Edgar Cayce em 1930, que se trata da pedra Tuaoi, que seria a tecnologia básica, a essência da tecnologia dos Atlantes. Muito bem-vindos, gratidão aqui pela Thaís, que vai nos auxiliar na tradução. Muito boa noite, Thaís. Boa noite, Demis. Hoje, gente, eu vou arriscar aqui o francês para a entrevista, então vocês me desculpem que o francês dá para a gente se virar, mas não é tão bom quanto o inglês, então vamos que vamos, Demis. Que o Milton maravilhoso. Na Bélgica e não dá para o Milton estar aqui hoje. Exatamente. E sem mais delongas, vamos chamar aqui o nosso convidado da noite. Ele já esteve no canal em 2 ocasiões diferentes, então essa é a terceira vez que o Jean Charles presta entrevista ao canal Demis Viana Mundo Secreto. Aqui para vocês, meus amigos, Jean Charles Moya. Por quê? Eu ia falar hoje justamente do Jean Charles. Melhor do que falar do Jean Charles é ter o Jean Charles pessoalmente aqui no canal Demis Viana Mundo Secreto. Então o canal fez melhor. Gratidão ao Jean Charles, que tão gentilmente aceitou o nosso convite. Muito boa noite, Jean Charles Moya. Hello, my friend. Hello, my friend. Thank you to receive me again at your show. Oh, merci beaucoup. J'avais oublié qu'il faut que je parle français. Si tu peux parler anglais, pour moi, c'est plus facile. Hein? Je peux faire les deux, mais en français, ça sera mieux pour moi. Oui, bonsoir à tous. Boa noite a todos. Bonsoir à tous et merci beaucoup de me recevoir à votre grande émission. Encore, c'est la 3e, hein, je crois. Hein? Oui, c'est la 3e. Então ele está agradecendo a todo mundo e porque é a terceira vez que a gente está aqui em conjunto, né, Demis? Sim, é a terceira vez aqui de Charles, do canal. Como é que você quer começar, Demis? Pedimos para ele contar a história... Contar rapidamente a história dele, brevemente, a experiência que ele teve fascinante na Groenlândia, lá no continente gelado. Depois a gente começa com a bateria de perguntas. On a beaucoup de questions, mais est-ce que tu peux commencer pour nous raconter en bref ton expérience dans l'arc du Groenland? Oui, bien sûr. C'est pour ça que je suis ici. Ouais. Alors, tout a commencé. Alors, tu me dis le débit, hein, que je puisse faire des pauses pour que tu puisses traduire. Alors, tout a commencé du 24 au 25 janvier 2026. J'ai tendance à confondre parce que tu sais, quand tu es proche des années comme ça, c'est toujours très compliqué. J'avais vu passer des posts sur le Groenland, comme il y avait eu des posts, tu sais, sur l'Atlas. Et j'étais curieux d'aller faire un tour, d'aller voir ce qui se passe là-bas. Então, tudo começou no dia 24, entre os dias 24 e 27 de janeiro de 2026, porque ele estava curioso, como se tem falado muito sobre a Groenlândia, ele ficou curioso para saber o que é que estava acontecendo lá e queria ver o que estava acontecendo lá. Alors, j'ai décidé d'aller m'étendre pour me concentrer, et au bout de quelques minutes, j'ai senti ma tête tourner, comme à l'habitude, parce que j'étais enfant, plein d'aiguilles me transperçaient, de la chaleur, et j'ai été tiré par l'arrière soudainement.
Uhum. Então ele foi se deitar para meditar sobre isso, e aí em poucos minutos ele começou a sentir a cabeça girando, como ele sente desde que ele é pequeno, e aí de repente ele começa a ser puxado para trás. Et puis, soudain, je me suis retrouvé dans un endroit clos qui ressemblait à un tube. Donc, je suis pas claustrophobe, mais sur le coup, j'ai senti que j'étais emprisonné dans quelque chose. Ah, est-ce que tu veux que je montre l'image que tu as dans Oui, ton oui, Facebook? oui, tout à Ouais. fait, tout à fait. Demis, então ele fala assim, e de repente ele se encontrou num lugar fechado, e eu perguntei para ele se ele quer que a gente mostre a imagem, que é essa imagem aqui. E foi assim que ele se encontra alguns segundos depois. Oui, c'est Et ça, c'est pas? tout à fait. Et soudain, j'ai vu qu'il y avait une vitre au-dessus de moi qui était frostée, hein, comme gelée, et j'ai posé ma main dessus, hein, concrètement comme ça, et elle s'est automatiquement ouverte. Quand j'ai posé ma main, il y a eu une dépressurisation et elle s'est ouverte. Ah, então ele fala que, como dá para a gente ver aqui na imagem, ele parecia o vidro parecia meio congelado, e aí ele colocou a mão no vidro. Assim que ele tocou o vidro, o vidro automaticamente se abriu. Alors, je suis sorti du tube et la première chose que j'ai faite, c'est, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai vraiment les sensations tactiles, tu vois, je sentais tout. Et lorsque j'ai baissé les yeux, j'ai vu que j'étais avec mon pantalon de pyjama et mon t-shirt avec lesquels j'étais parti me coucher. Donc là, j'étais en train de dire, non, je suis pas en train de rêver, je suis habillé pareil. Então, ele achou que ele estava sonhando, mas aí ele percebeu que onde ele estava, ele saiu do tubo e ele tinha a sensação tátil, então não parecia um sonho, e ele percebeu que ele estava com a calça do pijama e a blusa que ele tinha ido deitar. Ele falou assim, bom, então acho que eu estou aqui mesmo. Et devant moi, alors tout était blanc autour de moi, très, 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 très lumineux, mais je savais que j'étais en quelque chose de très futuriste. Tudo era branco e muito iluminado em volta dele, mas ele sabia que ele estava dentro de alguma coisa muito futurista. Et devant moi, il y avait comme une petite table en stainless qui était en lévitation, comme ça, sans pied. Et dessus, il y avait une combinaison qui était posée dessus, bien pliée, tu sais. Na frente dele tinha uma mesa, mas que ela estava levitando, e em cima tinha macacão que estava dobradinho. Et je l'ai défaite et instinctivement, je l'ai enfilé. Uhum. E aí ele então pegou o macacão e instintivamente ele vestiu. C'était un seul morceau avec une sorte de zip, tu sais, centrale, et il y avait même les chaussons intégrés dedans. Comme, tu sais, les combinaisons de plongée où tu as les pieds avec, là. Uhum. Ele falou que o macacão era uma única peça com um zíper grande e tinha até mesmo o sapato preso nesse macacão, como os de mergulho. Ça ressemblait à une combinaison de plongée, comme caoutchoutée, mais tu sais, un petit peu moins épaisse, dans laquelle j'avais beaucoup plus d'ampleur dans les mouvements que je faisais. Uhum. Parecia um macacão de mergulho, mas não era de uma borracha muito grossa, então ele conseguia se movimentar com muito mais facilidade. Et sur la manche de ma combinaison, d'un seul coup, elle a commencé à faire apparaître un sigle lumineux rond, un cercle, qui s'est mis à pulser. E aí na manga, então, começa a aparecer um círculo luminoso que começa a pulsar. Ah, j'ai posé ma main dessus et d'un coup, j'ai été projeté en arrière. Il y a eu comme une espèce d'effet de vitesse et je me suis retrouvé à un autre endroit. E aí então ele colocou a mão em cima do círculo luminoso e aí ele sentiu uma puxada para trás e um efeito como se fosse de alta velocidade e aí de repente ele estava em outro lugar. J'ai levé les yeux et j'étais dans une immense caverne de glace. La glace était comme bleutée, translucide, un peu comme quand tu vas faire des expéditions dans les grands glaciers, tu vois, c'est comme cristallin partout, là, tu sais, tout autour de toi, à perte de vue. E aí então ele se viu dentro de uma caverna de gelo e aí ele fala que era como essas expedições que são feitas dentro de glaciares em que a gente vê aquele gelo meio azulado que parece até cristalino. Donc j'étais en plein milieu de toute cette immensité de glace
Et je me posais des questions sur où j'étais, qu'est-ce qui se passait. Et j'ai entendu des bruits de voix. Je comprenais pas, mais ça se rapprochait. Então, enquanto ele estava lá no meio daquele lugar gigantesco, se perguntando onde é que eu fui parar, onde é que é esse lugar, ele ouve um barulho e era um barulho de vozes e de pessoas se aproximando. Alors, forcément, tu imagines que je suis en panique, hein, je suis en plein milieu d'une sorte de chemin, donc je cherche où je peux me cacher, tu vois. E aí ele entra em pânico e aí ele então procura um lugar para se esconder. Et fatalement, je commence à stresser, donc mon rythme cardiaque s'accélère. E aí, por conta disso, ele fica estressado e o ritmo cardíaco dele se acelera. Et au même moment, ma combinaison a commencé à changer de couleur, elle est devenue bleutée, un peu comme une sorte de petite énergie bleutée de 1 centimètre tout autour de la combinaison. Ça a commencé à entourer toute la combinaison. E aí o macacão que ele estava usando começa a trocar de cor e começa a formar como se fosse uma luminosidade azulada em volta de todo o macacão. Et j'ai commencé à avoir un peu, tu sais, comme sentir de l'électricité statique. Tu sais, comme quand tu retires un pull, des fois, là, ça te fait de l'électricité statique, là. J'ai senti ça. E aí ele começou a sentir como se fosse a estática formando na roupa. Et soudain, j'ai vu mes mains devenir transparentes et je suis devenu invisible. E aí, de repente, ele começou a ver que a mão dele foi ficando transparente e ele ficou invisível. Et d'un seul coup, les voix se sont rapprochées. Je n'ai pas bougé. Ils sont arrivés. C'était des militaires habillés en noir. Il y en avait plusieurs. Ils sont arrivés vers moi et ils m'ont comme contourné, mais ils m'ont pas vu. J'étais juste en face d'eux. Ils sont passés à côté. E aí, então, o que ele vê são vários militares vestidos com trajes pretos vindo na direção dele, ele ficou paradinho sem se mexer, e eles passaram ao lado dele, e ele ficou lá paradinho e não perceberam, não viram que ele estava lá. Alors, je me suis retourné et j'ai commencé à les suivre en essayant de ne pas faire de bruit. Mais je les ai suivis parce qu'ils marchaient fort, donc dans la caverne, ça résonnait. Et je suis arrivé dans une espèce d'autre immensité de glace dans lequel il y avait plusieurs militaires qui étaient en train de faire quelque chose de bien précis. E aí, então, ele começa a seguir esse pessoal, mas tentando fazer pouquinho barulho, porque imagina que andando naquele lugar poderia fazer bastante barulho. Ele segue esse pessoal e aí ele chega numa outra caverna gigantesca em que tem ainda mais militares como aqueles fazendo algo muito preciso. En face de moi, il y avait un mur de glace gigantesque avec le début d'un vaisseau spatial immense qui était plus visible parce qu'il était plus proche de la glace à l'intérieur et l'arrière était plus renfoncé. Então, o que ele vê dentro dessa caverna é um pedaço de uma nave espacial que estava para fora do gelo e o resto estava para dentro do gelo e não era visível. Mais il était pris dans la glace, hein, il était pas accessible. Mais si tu veux, vu la distance qu'il avait, il y avait une partie de son museau qui était plus apparente à travers la glace, tu vois. Ah, ok. Na verdade, ele falou que assim, a nave inteirinha estava dentro do gelo, mas como o gelo é transparente, dava para ver a parte que estava mais próxima dele. Donc, tu vois, l'épaisseur de la glace était moins grosse à cet endroit-là. Mais sur la gauche, il y avait plusieurs géants de grande taille, bleutés, pas de cheveux, qui étaient dans la glace, qu'on voyait à travers la glace. E aí ele fala que ao lado dessa nave existiam vários gigantes sem cabelo, azulados, que estavam presos no gelo. Tem ilustração disso aí, Thaís, pode colocar para a tela. Qual que é a ilustração, Demis? É uma que tem os de gelo com tipo de uma arma direcionada. Ah, ok. Je vais montrer l'image. Voilà. Oui, montre l'image. Peraí, Demis, eu não estou conseguindo ver. Ah, voilà, c'est ça. Exactement. Voilà. Wow. Alors, les géants sont très très grands, hein. Ils font à peu près 8-9 pieds, ce qui fait 3 x 9, 27, peut-être 2,70 m, peut-être 3 mètres de haut par rapport à la taille des... C'est à peu près à l'échelle, hein, que tu vois les personnes qui sont là, à peu près. Então, ele falou que os gigantes eram muito altos, eles teriam tipo 2,70 m, 3 metros de altura, e está mais ou menos na escala o que dava para ver nessa imagem que está no Facebook do Jean-Charles. Alors là, tu vois, les militaires étaient là avec une sorte d'arme qui ressemble à
une sorte de canon à plasma qui a lancé un rayon d'une puissance incroyable et ils étaient en train d'essayer de faire fondre la glace. E aí dá para ver nessa imagem que os militares estavam com um tipo de canhão de plasma e eles estavam tentando derreter o gelo. À ce moment-là, j'ai compris, j'ai senti qu'ils désiraient percer la glace pour avoir accès à ce qui était à l'intérieur, et notamment la technologie du vaisseau qui était là. Então ele percebeu nesse momento que eles estavam tentando acessar o que estava dentro do gelo, provavelmente a tecnologia que estava dentro da nave. Et mon regard s'est porté sur une autre partie de la pièce où il y avait toute cette glace. E aí o olhar dele ele chamou a atenção um outro local, nesse local cheio de gelo. C'était une autre petite caverne, tu sais, une autre cavité qui était un peu plus sur le côté. Era uma outra caverna pequena que estava do lado. Et ce qui a attiré mon regard, c'est que je voyais plus loin une sorte de lueur rouge qui faisait comme ça, tu sais. Donc je voyais pas ce que c'était. Je voyais juste, oh, il y a une autre caverne à côté et ça reflétait sur la glace. Il y avait une espèce de d'aura. Donc ça a attiré mon regard et je me suis déplacé pour aller voir ce que c'était. E ele começa a ver uma certa luminosidade vermelha, que ele não conseguia ver ainda o que era de onde ele estava, era só uma aura vermelha, fazendo esse que ele estava descrevendo, e aí, de curiosidade, ele resolve ir naquela direção. Et quand je suis arrivé dans cette autre cavité qui était complètement glacée aussi, il y avait au centre un énorme cristal coupé comme un diamant, mais dans l'autre sens, tu sais, au lieu que la pointe soit comme ça, il était inversé comme ça. Et il était il était en suspension, en lévitation. Et autour, il y avait des militaires qui ne bougeaient pas, qui l'observaient. E aí, então, ele chega nessa outra caverna que tem um cristal, como esse que está na tela agora, que é um cristal vermelho, que parece um diamante, mas de ponta cabeça, e em volta tinha vários militares que estavam lá observando. Je me suis senti attiré par ce cristal. C'était quelque chose, une attraction. Ele se sentiu muito atraído, tinha algo que atraía ele para o cristal. Et j'avais dans les oreilles une sorte de sifflement, comme un acouphène, le même que j'avais eu juste avant d'aller m'étendre quand j'étais dans mon lit. Então ele começou a sentir como se fosse um sopro na orelha, que ele falou que era o mesmo que ele estava ouvindo um pouco antes que ele foi então meditar para ir dormir e se conectou com essa experiência. Alors je me suis dit, peut-être que c'était un appel de détresse, tu sais, un signal cristallin, et c'était le même. Alors j'ai senti, tu vois, je t'en parle et j'ai des frissons. J'ai senti, à chaque fois que je parle de cette histoire, j'ai de nouveau un sifflement dans les oreilles. Uau! Então ele fala que ele teve a sensação de que era um pedido de ajuda, que era isso talvez que fosse um pedido do cristal de ajuda, e toda vez que ele fala disso ele fica arrepiado e ele tem a mesma sensação na orelha. Alors j'ai essayé de m'approcher le plus possible, toujours en faisant attention parce que je savais que même si j'étais invisible, je pouvais être détectable. Uhum. E aí ele tenta se aproximar então desse cristal, mas com muito cuidado, porque ele sabia que mesmo que ele estivesse invisível, ele ainda poderia ser detectado. Alors j'ai commencé à m'approcher, tu sais, tout doucement, et d'un seul coup, il y a un des militaires qui s'est retourné comme ça derrière, en me fixant. Mais je me dis, il me voit pas, mais il fixait l'endroit où j'étais, comme si il ressentait énergétiquement qu'il y avait quelqu'un. Là, j'ai commencé à avoir peur, là. E aí, a um determinado momento, assim, ele estava tentando não chamar nenhuma atenção, mas aí um dos militares percebeu a presença dele, vira na direção dele, mesmo que ele tivesse invisível, ele sentiu que esse militar estava olhando na direção dele e sentia que tinha alguma coisa, mesmo que ele não pudesse ver. Donc, je n'ai pas bougé, et il a commencé à regarder comme ça vers moi, et il s'est retourné de nouveau. E aí ele ficou bem parado, o militar ficou olhando em volta, olhando de volta, e aí depois ele virou de costas de novo. Puis j'ai commencé à m'approcher un peu plus, tu sais. E aí ele se aproximou um pouco mais. Et là, il s'est retourné une deuxième fois. Mais cette fois-ci,
il avait l'air très intrigué, tu sais, comme s'il balayait sa tête avec son regard comme ça. Então, de novo, assim, esse militar começou a olhar para ele e ficou procurando por ele, estava muito intrigado, porque ele sentia que tinha alguma coisa ainda que ele não pudesse ver. Et à cet instant précis, j'ai toujours pas bougé, mais il a ressenti que j'étais là. E aí, nesse momento, ainda que o Jean-Charles tenha ficado sem se mexer, o militar sentiu que ele estava lá. Et là, il s'est mis à crier « Yémen, Yémen, Yémen !» Très fort. E aí ele começou a gritar muito alto, Yemen, Yemen, em alemão. À ce moment-là, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai su par la suite que Yémen, ça veut dire en allemand quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un. Il y a quelqu'un en fait. Il le sentait. Na hora ele não sabia o que ele estava falando, depois ele entendeu que ele estava falando em alemão, tem alguém, tem alguém, tem alguém, e estava avisando os outros. Là, je peux te dire que mon cœur, c'était Carl Lewis. Hein. Et à ce moment-là, la combinaison, elle s'est allumée. Et elle m'a protégé et j'ai été tiré par l'arrière et je me suis retrouvé de nouveau dans le vaisseau du début. E aí, então, a roupa dele se ativou novamente, e aí ele some de lá, ele de novo sente esse puxão para trás e volta para a nave onde ele estava no começo. C'était une sorte de système de sécurité, tu vois, pour qu'il m'arrive rien. Donc, c'est même pas moi qui ai actionné. C'est qu'il s'est calé sur ma fréquence cardiaque. Voyant que j'étais en panique, il m'a extrait. C'était une extraction, en fait. C'est comme ça que je le vois. Então, ele não fez nada, isso foi algo que a própria vestimenta que ele estava usando fez sozinha, provavelmente era algum mecanismo de segurança que sentiu que o batimento cardíaco dele estava muito acelerado, ele estava em pânico, e aí a própria vestimenta tirou ele de lá para protegê-lo. Donc, j'étais dans la même pièce qu'au départ, le tube était devant moi, et comme un robot, machinalement, j'ai commencé à dézipper, à défaire la combinaison, à la replier et à la reposer sur la table en lévitation. E aí ele estava assim, agindo meio roboticamente, aí ele tirou aquele macacão, dobrou de novo e colocou de novo em cima daquela mesa que estava levitando e deixou lá. J'ai commencé à repartir dans le tube et au moment où je me suis allongé et que j'ai posé ma main, la vitre a commencé à descendre tout doucement et avant qu'elle se ferme avec une pressurisation, j'ai entendu une voix féminine dire « C'était bien, hein? On se revoit bientôt. » Et j'ai pas eu le temps de dire ouf, ça s'est fermé. E aí ele então volta para o tubo, a hora que o vidro está descendo, antes de pressurizar, ele ouve uma voz feminina falando assim, deu tudo certo, hein? A gente vai se ver de novo em breve. À ce moment-là, j'ai rouvert les yeux dans mon lit et il était 4h44. E aí, nesse momento, ele está de volta na cama dele, ele abre os olhos e aí ele olha para o relógio, são 4h44. Donc, inutile de dire que j'étais très perturbé parce que j'avais vraiment la sensation que tout s'était passé dans la réalité. Puis j'étais habillé pareil. Donc, il y avait dans ma tête, ça se bousculait. Ah oui, très important. Juste avant que je sois téléporté par la combinaison, j'ai posé une question. Est-ce que c'est la combinaison qui m'a donné la réponse? J'en sais rien. Mais j'ai dit où je suis. Et ça disait Grand Canyon. Il fallait que je me souvienne de ça. Donc je disais Grand Canyon, Grand Canyon, Grand Canyon. Et c'est resté. Uhum. Então ele fala que assim, vocês podem imaginar que a hora que ele chega de novo em casa, ele estava assim, absolutamente chocado com o que aconteceu, porque ele entendeu que ele estava fisicamente em outro lugar, porque ele estava exatamente com o mesmo pijama, ainda que ele foi parar em outro local. E aí ele se lembrou que um pouco antes dele ser retirado de perto do cristal e voltar para a nave, ele fez uma pergunta mental, ele não sabe dizer se foi a roupa que respondeu, mas ele estava perguntando, onde eu estou? E aí ele ouviu a resposta Grand Canyon, Grand Canyon, Grand Canyon, ele sabia que ele precisava se lembrar disso. Donc après ça, lorsque je me suis levé, je me suis dit mais pourquoi il fallait que je me souvienne du mot Grand Canyon? Parce que ça n'a pas de sens. Grand Canyon, c'est aux États-Unis, le Grand Canyon. Pourquoi ça? E aí então a hora que ele acordou, imagina que ele não conseguia voltar a dormir, ele estava assim, mas por que Grand Canyon? Se é nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o lugar onde eu estava. Et là, je fais des recherches sur Internet, grâce à Internet, et je découvre qu'il y a un Grand Canyon au Groenland.
E aí ele foi pesquisar na internet e descobriu que existe um Grand Canyon na Groenlândia. E tem um mapa, pode mostrar, Thaís. Yeah, montre la photo. C'est celui-ci? Exactement. Oui. Tu vois, tu peux traduire ce qui est marqué. C'est quand même très, très grand. Uhum. Então, esse é o Grand Canyon que existe. Ele encontrou isso na Groenlândia. Ele é muito profundo e é colossal. E antes não tinha sido mapeado, foi encontrado sob o gelo na Groenlândia. Tem 750 quilômetros de comprimento e é quase o dobro do comprimento do Grand Canyon no Arizona. Exactement. Donc, moi, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet parce qu'il y avait Grand Canyon et il y avait aussi le Yémen. Donc, j'ai cherché sur Internet et je trouvais rien. Et j'ai tapé quelqu'un et puis c'est sorti J-E-Y-M-A-N, Yéman, tu sais, Jeman, J-E-A-M-N. Et ça veut dire quelqu'un. Et c'est là que j'ai su, parce que je n'ai pas fait d'allemand à l'école, j'ai fait de l'anglais. C'est là que j'ai compris. Et là, j'ai fait, bah oui, il disait ça, quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Tu vois, j'avais été détecté, quoi. E aí, então, o que ele fala é que, assim, ele ainda não sabia o que significava o tal do Yemen, ele ficou tentando escrever, ele falou que na escola ele não tinha estudado alemão, ele estudou inglês, ele não fala alemão, só que aí, pesquisando na internet a uma certa altura, ele chegou na grafia mais ou menos próxima, e aí ele descobriu que Yemen, em alemão, significa alguém. Et puis, il y avait cette espèce de gros diamant rouge qui m'obsédait parce que j'avais un effet de déjà-vu. Je l'avais déjà vu avant, ce diamant rouge. Alors là... E ele também ficou assim, obcecado com a imagem daquele diamante vermelho, porque ele tinha a sensação de que ele já tinha visto isso. Et je me suis souvenu qu'il y a 15 ans, j'avais commencé à faire mon film, tu sais, semi-fiction Rive Sud Origine, dans lequel je joue le rôle d'un agent avec ma femme, et il était question que j'inclus dedans une pierre rouge. E aí, então, há 15 anos, ele se lembra que há 15 anos atrás, quando ele estava gravando um dos filmes dele, que é um semi-documentário, né, meio realista, ele precisava incluir uma pedra vermelha, que é essa aqui. Et dans une brocante, j'ai trouvé cette pierre rouge et je l'ai achetée pour une raison dont je ne me souvenais pas à ce moment-là. E aí ele estava numa dessas lojas de coisas usadas e ele acha essa pedra, que é falsa, gente, não é de verdade, mas ele compra isso e ele não sabe por que ele comprou isso. Alors les gens vont se dire, mais comment ça se fait qu'il s'en souvient pas? Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une bonne excuse. Hein. E aí ele falou assim, as pessoas vão se perguntar assim, por que você não se lembrava disso? E ele falou assim, eu tenho uma boa desculpa para não me lembrar. J'ai travaillé pendant plus de 12 ans dans la sécurité rapprochée et comme portier dans les nightclubs. Ele trabalhou mais de 12 anos como segurança e como porteiro de uma boate. Et lors d'une altercation qu'il y a eu dans le bar où je travaillais, je suis tombé avec un client, la tête sur un coin de haut-parleur en acier, à l'arrière du crâne. Uhum. E aí, numa das brigas que ele estava tendo, que ele estava apartando no lugar onde ele trabalhava, ele acabou caindo e batendo a cabeça numa caixa de som de aço. Et je suis mort 9 minutes. E ele morreu por 9 minutos. Et ma tête avait gonflé comme ça. E a cabeça dele ficou muito inchada. Et ce que je me souviens, c'est que tout était blanc autour de moi et que des mains m'ont touché. Et quand j'ai repris connaissance, ma tête avait désenflé et je n'avais plus rien. A única coisa que ele se lembra é que ele estava num lugar que era totalmente branco e ele sentiu mãos tocando no corpo dele, mas depois, quando ele despertou, a cabeça dele já não estava mais inchada e era isso. Les médecins ne comprenaient pas comment c'était possible avec une commotion cérébrale et une mort de 9 minutes, comment je pouvais être normal 15 minutes plus tard et surtout aller retravailler le lendemain. Il n'y a personne qui fait ça. Os médicos não conseguiam entender como era possível que alguém tivesse morrido por 9 minutos com uma concussão cerebral como a que ele teve, 15 minutos depois estivesse bem e no dia seguinte fosse trabalhar normalmente. Donc, quand j'ai eu ce choc à la tête, il y a des
parcelles de ma mémoire qui ont été comme pas effacées, mais tu vois, comme fermées. Donc, je me souvenais pas de certaines choses. Et cette pierre rouge est revenue dans ma tête récemment quand j'ai vu la pierre rouge. J'ai dit, mais je l'ai vue quelque part, je l'ai vue quelque part. Et d'un seul coup, j'ai retrouvé la pierre rouge dans mon bureau. Ah, que maravilha. Então ele fala que assim, é por isso, por conta daquele acidente, que ele não perdeu a memória, mas tem partes da memória que não são facilmente acessíveis. E é por isso que ele olhava para essa pedra e ele sabia que tinha visto, mas não sabia onde era, e aí ele reencontra a pedra no escritório dele em casa. Et je me suis souvenu en fait que j'étais connecté à cette pierre. Pourquoi, comment, j'en ai aucune idée, mais c'était pas la première fois que je la voyais. Et la preuve, elle était là. Então ele sabia que ele estava conectado a essa pedra, mas ele não sabia por quê, não sabia como, e a prova disso é que ele tinha essa pedra em casa. Donc j'avais dû certainement inconsciemment mettre ça comme indice, une sorte de balise pour que dans le futur, je m'en souvienne, tu vois. Então ele imagina que ele deixou isso como algum tipo de baliza para no futuro se lembrar disso. Donc suite à ça, du 27 au 28 janvier, donc quelques jours, enfin, le surlendemain, j'ai décidé d'aller chercher des réponses et de me dire, je veux plus de détails parce que moi, quand j'ai vu la pierre, je m'attendais pas à ce que je sois tiré en arrière. Donc, je suis resté, comment je pourrais dire, en suspens. E aí vocês podem imaginar que depois disso, como ele chegou perto da pedra, mas ele foi retirado de lá, ele ficou meio em suspensão e ele queria saber o que é que aconteceu, e ele estava pensando sobre isso no dia 27 e 28 de janeiro, pouco depois dessa primeira experiência. Donc, je suis allé m'étendre de nouveau. E aí ele foi se deitar de novo. Et juste avant que je m'étende, c'est comme je te disais tantôt, dès que je pense à cette pierre rouge, j'ai un sifflement mais strident dans les deux oreilles, tellement qui est fort que j'entends plus rien. E aí, então, assim, foi só ele pensar nessa pedra que aí ele ouve um zumbido tão forte que aí ele não consegue pensar em nada, de tão alto que estava. Et là, j'ai dit, OK, c'est vraiment ce que je pensais. Le cristal m'appelle. Il m'appelle, mais c'était pas comme un appel genre on t'appelle. Je sentais que c'était un appel au secours, un appel de détresse, tu vois. C'est difficile à expliquer, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. J'ai ressenti dans la fréquence, dans la vibration du sifflement, c'était pas un petit sifflement, c'était un truc comme, tu sais, ouais, c'est comme quelque chose qui dit, on a besoin de toi à ce moment-là. Je me dis, je comprends pas, mais quand je me suis étendu, c'est là que je suis reparti en arrière de nouveau. Então ele fala que ele não sabe explicar exatamente como, porque não foi dito com palavras esse zumbido do cristal, mas ele percebia pelo tipo de frequência, pelo tipo de som, que era um pedido de ajuda, um pedido de socorro. E ele sabia que era isso, e por isso que a hora que ele foi se deitar de novo, ouviu esse som, e aí ele é puxado de novo. Je me suis retrouvé dans le même tube, donc là, j'étais habitué, j'ai mis ma main, il s'est ouvert, je suis sorti, la même combinaison était posée et je l'ai de nouveau mise. E aí ele falou assim, bom, agora ele já estava acostumado, então ele volta para o mesmo tubo, coloca a mão, abre o tubo, ele sai, pega o macacão que estava em cima da mesa e põe de novo o macacão. Toi, j'étais prêt, tu vois, j'étais comme ça, j'attendais. Ele já estava pronto esperando. Et d'un seul coup, hop, de nouveau, le cercle est arrivé. J'ai fait, je savais, hein. Je pose ma main, piouf, et je me retrouve de nouveau dans la caverne. Então, de novo, acende aquele círculo na manga, e aí ele sabia de novo que era para ele pôr a mão, e aí, puf, ele aparece de novo na caverna de gelo. Donc là, sur le côté, je vois comme une espèce de petit chemin qui monte, comme une petite corniche, tu sais, qui longe le bord du truc de glace, quoi. Donc, je me mets là. C'est comme il y a un petit renfoncement, c'est comme un petit chemin, tu sais, comme dans la cordillère des Andes, là où tu te promènes, là, avec un âne là, qui passe. C'était juste en haut. Donc, je suis monté là pour avoir une vue un peu plus panoramique, pour voir ce qui se passait, tu vois, en hauteur. E aí, dessa vez, ele resolve seguir um caminhozinho desses que a gente encontra, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, esses caminhozinhos estreitos pela parede de gelo, porque ele queria ver de cima para ter uma visão mais ampla do que tinha lá embaixo. Donc, j'étais là, j'observais ce qui se passait. Les mêmes
militaires étaient là, encore en train d'essayer de faire fondre la glace. Je me dis, bon, ils insistent quand même. E aí ele vê os mesmos militares tentando, com o mesmo canhão, tentando derrubar, tirar o gelo, e aí ele fala assim, eles insistem em fazer isso, hein? Et d'un coup, mon pied glisse un peu et il y a un morceau de glace qui tombe. Pang, 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 pang. E aí, nisso, assim, ele dá uma escorregadinha e um pedacinho de gelo começa a cair, fazer pem, 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 pem. Mais à la distance où j'étais, Mas a Foi distância pra- onde ele estava, vous pouvez pas m'entendre. não dava para eles terem ouvido. Mais il y en a un qui s'est retourné comme ça, Mas dans ma teve um direction. que Et moi, je suis en haut comme ça. E ele estava paradinho lá onde ele estava, Tout, 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 tout. com o coração batendo. Et là, la combinaison recommence à devenir bleue, mais je me retourne et je suis face à la paroi de glace, tu sais, qui est translucide en face de moi. E aí a roupa então começa de novo a ficar azulada, deixar ele transparente, só que dessa vez ele está bem de frente para a parede de gelo. Et je vois mon reflet et je me vois dedans en train de disparaître progressivement, comme un miroir. Je vois tout, toutes les molécules disparaître comme une sorte de morphing, tu vois, un fade in, fade out. Et je me vois disparaître. E aí, como ele estava bem de frente da parede de gelo, que funcionava como um espelho, ele começa a ver o próprio corpo dele começando a desaparecer como um fade-in, um fade-out de um filme, por exemplo. Et je fais des mouvements avec ma main et dans le reflet de la glace, je vois ma main, mais comment je pourrais te dire, comme dans le film Predator, quand il est en état d'invisibilité. Tu vois, si tu fixes bien, tu vois qu'il y a quelque chose, mais tu vois, la même chose. Uhum. E aí ele falou que assim, ele via o reflexo da mão dele no espelho de gelo, e ele falou que parecia como no filme Predador, em que assim, você não consegue ver, mas você percebe que tem alguma coisa ainda que você não consiga ver. Donc là, je fais attention en descendant, de ne pas faire du bruit, et je descends, et je vais directement du côté de la fameuse autre petite caverne dans laquelle le diamant rouge est toujours là. Então ele vai com muito cuidado, seguindo por esse caminho em direção à caverna onde estava o diamante vermelho. Et là, je m'approche, et là, je vois les gardes qui sont toujours autour. Et au moment où je m'approche, il y a un des gardes qui se retourne. Mais lui, il a des lunettes, tu sais, comme les lunettes d'expédition avec le cuir ici, là, les lunettes de glacier. Tu sais, les lunettes qu'il y a là quand tu fais des expéditions polaires, là? Ouais. E aí, então, ele fala que assim, ele está se aproximando de novo, e aí ele, no que ele está se aproximando, um dos guardas que usa uma desses óculos que parece de expedição, vira em direção a ele. Sauf que là, il les a encore sur la tête à ce moment-là, hein, sur les yeux, et il regarde dans ma direction, donc là, moi, je bouge pas. Même chose que la première fois, sauf que tu vois que celui-là, il a l'air un peu plus futé. Então ele falou, aconteceu a mesma coisa que da vez anterior, então assim, o cara vira e fica olhando na direção dele, ele estava lá paradinho, nesse momento ele ainda estava com os óculos, ele não tinha tirado os óculos ainda, mas estava mais puta da vida. Donc je ne bouge pas et il se retourne de nouveau, donc je vois son dos. E aí então ele vira de costas de novo, porque ele não viu nada. Et moi je m'approche encore plus, tout doucement, plus près du cristal. Et là je suis vraiment proche de lui. E aí então ele começa devagarzinho a se aproximar do cristal, e aí nesse momento ele está bem perto do cara. Et là lui il se retourne à coup sec, de même comme ça. E aí ele vira de repente. Et cette fois-ci, il regarde devant lui et il retire ses lunettes. Comme si... Vas-y. Non, vas-y. Il retire ses lunettes. Il retire ses lunettes d'un coup. Et là, moi, je suis juste je suis à peu près à ça. Hein. Donc, je vois ses yeux fendus. Et là, je vois ses pupilles qui font ça. Comme s'il était en train de faire une mise au point. Je dis, oh là là, il est en train de me détecter, il me voit là, il me voit parce que les chats voient dans le noir. Hein. Donc, qui me dit que sa fréquence à lui, au niveau de son œil, c'est plus, il est en train de détecter. Donc, il doit peut-être voir la chaleur. Il doit me voir au niveau énergétique.
Então, e aí, a hora que o cara tira os óculos, ele vê a pupila do cara, que era vertical, começando a se mexer. Ele falou assim: ele talvez possa me ver, porque eu sei lá o que o olho dele vê, e talvez ele possa detectar o calor do meu corpo, apesar dele estar paradinho. Et là, à ce moment-là, il se met à ouvrir la bouche et à pousser un cri, mais c'était comme une sorte de feulement, de grognement, mais c'était un mot d'une langue que je connaissais pas, quoi, comme un signal. Il se met à crier comme ça. E aí ele começa a gritar muito alto, mas ele fala que ele não sabia que palavra que era, o que ele estava gritando, que era um sinal, mas o cara começa a gritar bem alto. Alors, c'est le seul que j'ai vu se retourner avec des yeux comme ça, et les autres qui étaient à côté se sont mis à crier Yémen, Yémen, Yémen de nouveau. E aí então os outros também começam a gritar Yemen, 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 todo mundo de novo. Et à ce moment-là, j'ai senti une main m'agripper à l'arrière, mais toucher, hein. Je ressens encore là. Je dis, ça y est, c'est fini, je suis cuit. Je viens de me faire attraper. E aí, nesse momento, ele sente uma mão, mas uma mão física segurando no ombro dele, vindo por trás, e ele fala assim, Bruno, dancei, agora me pegaram. Donc, j'ai mis un coup de coude en arrière de l'être qui me tenait, et j'ai poussé le premier qui avait ses lunettes, et j'ai couru, et instinctivement, je ne sais pas pourquoi, j'avais pas d'autre choix, j'ai mis mes mains sur le cristal, automatiquement. E aí, então, ele dá uma cotovelada em quem estava por trás, empurra esse cara que estava na frente dele e vai correndo, ele não sabe dizer porquê, ele foi instintivamente em direção ao cristal e colocou as mãos em cima do cristal. Au même moment, j'ai senti toute l'énergie du cristal rentrer dans mon corps, dans mes mains, tout, et j'ai été aspiré dans le cristal. E aí, nesse momento, ele começa a sentir a energia do cristal entrando pelas mãos e entrando em todo o corpo dele, e nesse momento ele é sugado para dentro do cristal. Alors, je vais te décrire ce que j'ai ressenti quand j'ai été aspiré dans le cristal. C'était comme dans une glissade d'eau. Tu sais, les toboggans, là, où tu descends. Mais ça a duré peut-être 30 secondes, mais c'était long, hein. Oh, oui, oui. Ele sentiu, ele falou, a entrada no cristal era bizarra, porque parecia como se ele estivesse num tobogã de água, era essa sensação que dava, mas durou tipo 30 segundos essa sensação. 30 secondes, peut-être pas 30 secondes, c'était un peu long 30 secondes, je te dirais, parce que j'ai pas la notion, mais ça a duré au moins plus d'une quinzaine de secondes. Mais c'est long 15 secondes à te faire brinque-baller dans tous les sens, hein. Ele falou assim, talvez não tenha sido 30 segundos, mas essa sensação durou bastante tempo, talvez 15 segundos, que é bastante tempo para você se sentir sendo jogado para cá e para lá. Et d'un seul coup, ça s'est arrêté. J'avais comme des nausées, j'étais un peu secoué. J'étais dans le noir complet. Un endroit dans le noir complet. E aí, de repente, parou do nada, do jeito que veio, foi, e aí ele estava até meio mareado nesse momento, e aí ele estava num lugar completamente escuro. Alors, à ce moment-là, je me demande où je suis tombé. Je me suis dit, mais quelle idée j'ai eue de mettre mes mains là-dessus, où je suis. E aí, nesse momento, ele falou assim, onde é que eu caí? Qual foi? Que ideia passou pela minha cabeça para fazer uma coisa dessas? Parce que la dernière image que j'ai, c'est l'espèce de reptilien qui me regarde. Moi, je pose mes mains et est-ce que je suis chez lui ou est-ce que tu vois le truc? Tu vois le stress? Bah ouais, je sais pas moi. Uhum. Ele estava super estressado porque ele falou assim, a última coisa que eu tinha visto era a cara do reptiliano. Será que eu tô na cova dos reptilianos? Será que eu tô na casa dele? Onde é que eu tô? Alors je dis, je suis par terre et je dis, il fait bien noir ici, il fait trop noir. Et à ce moment-là, pouf, pouf, tout s'allume. Dès que j'ai dit ça. Ele estava no chão, então, e falou assim, tá bem escuro aqui, hein? Tá bem escuro. E, de repente, tudo sozinho começa a acender. Et là, devant moi, je vois plusieurs êtres bleutés, pas de cheveux, des yeux blancs, bleus, lumineux, très, très forts, qui sont devant moi. Et je ne sens pas de danger à ce moment-là. Donc, je suis rassuré. Je me suis dit, bon... Merci mon Dieu, je suis tombé dans un bon endroit parce que là où j'étais pas en bonne position. E aí, então, assim, ele começa a ver uma série de seres de pele azul, com um olho branco azulado, mas brilhante, assim, só que ele não estava com medo, ele estava se sentindo bastante seguro, e aí ele fala assim, nossa, ainda bem que eu caí num lugar que parece bom. Et j'entends, la voix venait de partout, c'est-à-dire ça venait de partout. Est-ce que ça venait dans mon esprit?
Mais parce que si ça vient par télépathie, vu que ça vient pas par tes oreilles, tu as l'impression que ça vient de partout. Tu es entouré par un son à 360 degrés. À 180 degrés, pardon. E aí ele começa a ouvir um som, mas ele fala que era estranho, porque parecia que o som vinha de todos os lados. Então não parecia que era um negócio telepático, porque parecia um som que vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Et là, je suis déjà très impressionné parce qu'ils sont très, très grands. Ils m'entourent. Et je dis, mais j'entends, parce que je te dis, qu'est-ce que j'entends? J'entends bienvenue. E aí ele ouve, então, bem-vindo, e aí ele estava rodeado por esses seres. Et je dis, mais je suis où? C'est quoi ce vaisseau? Qu'est-ce que je fais là? E aí ele começa a perguntar assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? E o que está acontecendo? Et là, il commence à m'expliquer que c'est pas un simple vaisseau, c'est une arche spatiale. E aí explicam para ele que não é uma simples nave, é uma arca espacial. Et que les êtres qui sont de l'autre côté, ce sont des sauriens. E que os seres que estavam do lado de fora eram saurianos. Et il m'explique qu'il y a des milliers d'années, ils ont été attaqués par ce peuple-là, donc c'est des reptiliens, qui ont, avec une arme spéciale, gelé tout l'endroit, incluant les 3 êtres qui étaient là, qui s'appellent des gardiens et qui étaient censés garder l'arche. Oh. Então ele fala que assim, há milhares de anos atrás, esse povo reptiliano já tinha usado uma arma que tinha congelado toda a arca e esses 3 seres que ficaram no gelo e que eram chamados de guardiões daquela arca. Donc le but de l'opération de geler tout, c'était de revenir par la suite pour venir rechercher leur butin, tu vois. Uhum. Então a intenção era deixar tudo congelado lá para que depois eles pudessem retornar para pegar o prêmio. Mais il explique qu'il y a une alliance de planètes et de différentes constellations stellaires qui ont éjecté les reptiliens dans le système solaire ailleurs et ils n'ont pas pu revenir, récupérer. Donc ils se sont fait, j'allais dire kick out, tu vois. E aí, então, o que eles fizeram, um grupo de espécies de planetas e tudo mais, assim, conseguiu chegar no planeta e chutar para fora esse grupo que estava aqui tentando pegar essa arca. Et il m'explique qu'en fait, cette technologie qui est dans la glace ne doit pas tomber entre leurs mains parce que ces reptiliens qui sont de nouveau ici veulent cette technologie parce qu'ils travaillent avec des êtres négatifs, qu'on dira l'état profond, et qui sont d'origine allemande. Oh. Então ele fala que assim, os seres que estavam lá então dizem para ele que essa tecnologia não pode cair na mão desses seres que estavam lá fora, porque esses seres que estavam lá fora, eles trabalham com o estado profundo e eles são todos de origem alemã. Et on sait que d'après certains témoignages de personnes, les Allemands, en particulier les nazis, avaient pris possession d'une partie des glaces de l'Antarctique et du Groenland en faisant des bases, etc. Et, je veux dire, l'amiral Byrd, etc., a parlé de ça, l'opération High Jump, je pense. Et ils étaient, suivant certaines sources, en coalition, enfin, ils étaient comme ça avec une race reptilienne. Uhum. E aí ele fala, então, de vários denunciantes e de vários pesquisadores que falam, então, da época dos nazistas, que eles criaram bases e foram pesquisar a Antártica, a Groenlândia, e que dizem que eles, então, trabalhavam em parceria com uma raça reptiliana. Alors, je leur demande, tu sais, je suis curieux, hein, j'essaie de balancer le plus de questions possible. E ele fala assim, eu vou começar a fazer pergunta para fazer a maior quantidade de pergunta possível, né, já que ele estava lá. Alors, je leur dis, mais d'où vous venez? Et là, ils me disent, on vient d'une planète très éloignée, mais pour aller à cette planète, il faut prendre un trou noir dans votre système solaire. Et je ne sais plus là, le mot qu'il a employé, mais c'était comme un super trou noir sur la Voie lactée. Je ne sais pas où c'était, mais ça permet... Attends, il faut que je me souvienne de ça. C'était... Attends.
Vas-y, traduis en attendant, que ça va me revenir. Ué, então ele fala, ele está tentando se lembrar do resto, que ele fala assim, ele perguntou de onde vocês vêm para o povo que estava dentro da arca. Eles falaram, nós viemos de um planeta muito, muito distante, e aí ele falou, ele não se lembra exatamente a palavra que eles usaram, mas eles viram através de um buraco negro, ele falou assim, era como se fosse um super buraco negro em algum lugar na Via Láctea, mas ele não lembra exatamente o que eles falaram, e aí ele está tentando lembrar o que foi que eles falaram sobre essa história. Enquanto isso... Ça y est, je l'ai. Parce que tu sais, ok, c'était pour y arriver, nous devons passer par un trou noir supermassif au centre de votre Voie lactée. C'est précis, hein? Para chegar aqui, então, falaram para ele que nós temos que passar por um buraco negro supermassivo que fica no centro da Via Láctea. Et là, il m'explique en fait que les trous noirs, contrairement à ce que les astrophysiciens et les astronomes disent, c'est pas un truc qui aspire tout, etc. C'est une porte. C'est vraiment pour aller dans un univers à un autre. Et ça paraît super logique. Mais tu vas pas le prendre pour aller vérifier, parce que si jamais tu te trompes, t'es foutu. Mais lui me dit, non. C'est des entrées dans d'autres univers. Tu te promènes là et tu ressors avec leur technologie qu'ils ont, tu vois. Oh, pardon. Então, o que ele fala é que, assim, os nossos astrofísicos têm um conhecimento equivocado dos buracos negros, que os buracos negros não são um lugar que puxa toda a matéria. Ele fala que são portas que levam para outros universos, se você tiver a tecnologia como esses seres têm para viajar pelos universos. Mas é arriscado você fazer isso, porque se você não souber fazer direito, você vai parar, não sei, sabe-se lá onde, não consegue voltar, né? Et il me dit le nom de sa planète. E aí ele diz o nome do planeta dele. Et la planète s'appelle Titania. Que é Titânia. Et là, je lui dis, mais ok, d'accord, super, mais qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi moi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pourquoi m'avez contacté? E aí ele fala assim, tá, tudo muito bom, mas é porque eu? O que eu posso fazer para ajudar? Por que vocês me contataram? Et il me dit que j'ai une vibration spécifique qui va permettre de les aider à bouger l'arche. E ele diz que eles respondem para ele que ele tem uma vibração específica que permite que ele movimente a arca. Et là, moi, je leur dis naturellement, mais vous êtes 3, vous pouvez pas le faire vous-même? Ele fala assim, ué, mas eles são 3, por que vocês não fizeram vocês mesmos? Et là, il me dit, mais on n'est pas là. On n'est pas là. Mas ele fala assim, mas a gente não tá aí. Mais je dis, vous êtes où? Il me dit, mais c'est une projection holographique qui est connectée directement au vaisseau, à l'arche, parce que l'arche est fabriquée, elle est vivante. Elle est vivante et elle est en connexion directe avec nous de l'autre côté. Donc nous, on est comme connectés à lui, mais on n'est pas physiquement là. Donc on a besoin de tes capacités. E aí, então, eles explicam que, assim, eles falam, nós não estamos fisicamente aí, nós estamos em projeção holográfica, nós estamos conectados com uma nave, que é uma nave viva, então a gente consegue se projetar aí, mas a gente precisa de você fisicamente aí, conectado com a nave. Ah là, je comprends mieux et je leur dis, ok, pas de problème, dites-moi ce qu'il faut que je fasse. E aí ele entendeu e falou assim, sem problemas, me diz o que é que eu tenho que fazer. Et là, ils me disent, eh ben, tu vas aller sur le petit socle qui est devant toi et tu vas te positionner et on va t'expliquer ce qui va se passer. Ça va être un petit peu douloureux, mais ça sera pas long. Les socles, c'est ceux qu'ils ont mis dans... Qu'est-ce que c'est les socles? Ele falou que tem objeto na frente dele. Un socle, c'est une espèce comme de disque dans lequel je peux monter dessus. Tu vois? Ah, então ele fala que ele tem... como se tem um tipo de disco no qual ele pode subir, e avisaram para ele e falaram assim, a gente precisa que você faça isso, vai ser um pouco doloroso, mas nem tanto assim. Une plateforme. Uma plataforma, ok. Donc, je me positionne et il y a quelque chose comme une sorte de méduse lumineuse qui est descendue à l'arrière de mon crâne pour se connecter à ma nuque, à l'arrière. E aí ele fala que desce, então, lá de cima, um negócio que parece uma medusa luminosa que se conecta por trás da cabeça dele e na nuca. Et il m'explique qu'ils vont utiliser mes ondes cérébrales gamma pour pouvoir
déplacer l'arche. E aí, então, explicam para ele que eles vão usar as ondas cerebrais gama dele, que ele tem em abundância, para poder mexer, mover a arca. À ce moment-là, j'ai commencé à sentir quelque chose rentrer dans mon corps comme si c'était de l'eau qui rentrait dans mon cerveau. Tu sais, quand tu prends une douche et que tu laisses tomber l'eau sur ta tête, là, ça fait une sensation, là. Et ben ça, mais à l'intérieur de mon crâne. E aí ele fala que nesse momento, então, ele começa a sentir como se estivesse entrando água dentro do crânio dele. Ele falou, sabe quando você toma banho e você começa a sentir água escorrendo na sua cabeça? Ele falou, só que a sensação era do lado de dentro. Et d'un seul coup, dans mes yeux, j'ai commencé à avoir des flashs blancs comme stroboscopiques et j'ai senti de l'électricité partout sur mes bras, mon visage, c'était comme bleuté, ça se promenait partout, j'étais complètement électrifié. E aí, então, ele começa a ver nos olhos, os olhos como se fossem flashes estroboscópicos brancos, e ele começa a sentir eletricidade em todo o corpo dele, como se ele tivesse eletrificado. Ça a été douloureux, mais pas longtemps. Ça a duré quelques secondes, mais je l'ai senti passer pareil. Ele falou que foi doloroso, mas durou só alguns segundos, então não teve problema. Et d'un coup, il y a eu comme une sorte de bang, comme une explosion, un flash blanc dans tout le vaisseau, et tout s'est éteint d'un seul coup. E aí, então, de repente, teve um flash branco que fez bam, e aí, de repente, tudo acendeu na nave. J'étais dans l'obscurité, et d'un seul coup, le vaisseau s'est rallumé tout doucement, et tous les murs du vaisseau, il y avait une onde qui se promenait, un peu comme de l'eau lumineuse, tu sais, quand il y a le soleil comme ça, puis que tu vois l'eau comme ça, un peu comme un Stargate, là, ça faisait ça, c'était magnifique. Tous les murs du vaisseau étaient vivants et réagissaient. Ah, então, na verdade, assim, apagou tudo de repente, e aí em seguida ele falou que aos pouquinhos a luminosidade foi voltando, e as paredes da nave, ele falou, pareciam assim, como se fosse um Stargate, sabe como parece uma água de luz... ondulada, né? É, uma água ondulada, assim, ele falou, muito bonita, e aí a nave inteira estava fazendo isso. Et là, il m'a remercié, il a dit, au nom de mon peuple, nous te remercions. E aí, então, esse ser diz para ele assim, em nome do meu povo, nós te agradecemos. Et il y a un des deux êtres, des trois êtres qui a dit, c'est lui, c'est l'enfant Gamma. E dos três seres diz, é ele é a criança Gama. C'est la première fois que j'entendais qu'on m'appelle l'enfant Gamma, c'était curieux, tu vois. E foi a primeira vez que ele ouviu alguém chamar ele de criança Gama e achou curioso. Et il a dit, nous restons en contact, nous savons comment te contacter grâce à ta fréquence cérébrale. Então a gente vai ficar em contato, nós sabemos como te contatar por conta da sua frequência cerebral. Et à ce moment-là, de nouveau, ma combinaison s'est mise à s'allumer avec le cercle et j'ai été tiré vers l'arrière et je me suis retrouvé de nouveau dans la même pièce. E aí, nesse momento, a roupa dele começa de novo, o círculo começa a se iluminar, e aí ele sente um puxão para trás e volta para aquele lugar por onde ele entrou. Et là, contrairement aux deux, enfin à la première fois, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas un tour de maison pour voir ce qui se passe, au lieu de revenir dans mon tube tout de suite, c'était un petit peu de temps. E aí, a hora que ele voltou, então, para a nave por onde ele entrou, ele falou assim, já que eu tenho um tempinho aqui, por que eu não vou dar uma andadinha para ver o que tem aqui em volta? Fait qu'au lieu de me déshabiller, j'ai pris un premier couloir et j'ai commencé à marcher. Então, em vez de se despir, ele entra por corredor e começa a andar por lá. Et j'entends d'un seul coup la même voix féminine que la dernière fois dire « Tu t'es perdu ?» E aí ele ouve uma voz feminina, como a primeira que ele ouviu da primeira vez, falando assim, você se perdeu? Et là, je dis, qui me parle? Parce que je ne voyais pas d'où ça venait. La voix, elle arrivait de partout encore, tu vois. E a voz também vinha de todos os lados, e ele tá olhando assim em volta e falando, o que é que tá falando comigo? Et là, j'entends, c'est moi. Et en face de moi, au coin du couloir, arrive devant moi une créature humanoïde, tout en couleur argent, avec une combinaison moulante, et un visage moitié humanoïde et moitié salamandre. Salamandre. Sim.
Exact. E aí, então, ele vê uma pessoa saindo no corredor e aí aparece essa pessoa, que ele fala assim, usando essa roupa brilhante e um rosto que parece um misto de humanoide com salamandra. Et elle me dit, je m'appelle Calypso. E ela diz, eu me chamo Calypso. Et je dis, ah, tu fais partie d'une sorte de fédération galactique? E aí ele fala assim, ah, você faz parte de um tipo de federação galáctica? Elle dit, non, 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 non. Moi, je fais partie d'une alliance. C'est pas la même chose. Ne faut pas confondre les deux. Je n'ai pas les mêmes intérêts qu'eux. E aí ela fala, não, 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 eu faço parte de uma aliança, não confunda as duas coisas, porque nós não temos, as duas organizações não têm os mesmos interesses. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je comprends pas, explique-toi. E aí ele pergunta assim, o que você quer dizer com isso? Se explique. Elle dit, non, non, j'ai rien à dire de spécial. Tu n'es pas censé être là. Retourne dans le tube. E aí ela fala assim, não, não, não tem nada para falar sobre isso, você não deveria estar aqui, volta para o tubo. Et j'ai dit, oui, mais j'ai des questions. Elle m'a répondu, je sais, mais retourne dans le tube. Aí ele fala, mas eu tenho perguntas. Ela falou, eu sei, volta para o tubo. Elle dit, c'était bien aujourd'hui. Je vais noter ça sur le rapport. E ela diz então para ele assim, foi muito bom hoje, vou anotar isso no seu relatório. J'ai dit, un rapport sur quoi? Sur moi? E aí ele fala assim, relatório do quê? De mim? Je peux pas t'en dire plus. Retourne dans le tube. E aí ela diz, não posso dizer mais nada, volte para o tubo. Je suis donc retourné dans le tube et elle m'a dit, nous restons en contact, ne t'inquiète pas. Bravo pour ce que tu as fait encore aujourd'hui. C'est très apprécié. Donc, c'est terminé. J'ai pas insisté plus. E aí, então, ele volta para o tubo e ela está falando assim, olha, é muito bom pelo que você fez, isso está anotado, e aí ele percebeu que, assim, não dava para insistir mais e era para ele ir embora. Alors, je dis, bon, bravo, bravo. Je me suis dit, j'ai simplement aidé du mieux que je pouvais. C'est pas moi qui ai déplacé l'arche physiquement dans le sens là, tu comprends? Ele falou assim, parabéns. Parabéns por quê? Eu não fiz grande coisa, assim, eu não estava lá empurrando a arca. Mais j'ai réalisé quelque chose, cher ami. J'ai repensé à ce que mon ami, Dan Winter, le physicien, avait dit sur mes analyses qu'il avait faites sur mon cerveau. Mas aí ele percebeu alguma coisa, porque há alguns anos atrás o Dan Winter fez uma análise sobre o cérebro dele. Il avait dit, Jean-Charles, avec ton énergie des ondes gamma que tu as, que je n'ai jamais vues de toute ma vie en 50 ans, tu n'ouvres pas un portail. Tu es un portail. Et là, j'ai réalisé. O Dan Winter, então, disse para ele, falou assim, olha, que em 50 anos que ele tem trabalhado como cientista, ele nunca tinha visto o nível de ondas gama que o Jean-Charles tem, e o Dan Winter, então, disse para ele assim, não é que você abre os portais, você é um portal. E aí o Jean-Charles, então, percebe. Donc, le fait de connecter à l'arrière de mon crâne, c'était pour utiliser ma capacité à ouvrir un portail de manière à ce qu'il puisse déplacer l'arche. Ça paraît logique, tu vois. E aí, então, ele entendeu a lógica disso, a hora que conectaram com a nuca dele lá dentro da arca, isso tinha a possibilidade de deslocar a arca daquele local. Então, pareceu lógico para ele. Alors, j'avais une petite blague à faire à ce sujet. Ele vai fazer uma piadinha sobre isso. Tu sais, quand tu rends service à quelqu'un, après, tu as une carte de visite et puis on la donne, on te réfère à quelqu'un en disant, bah, lui, tu peux l'appeler si tu as un problème, tu vois. E aí ele fala, sabe quando você faz algum serviço, aí você deixa seu cartão de visita com alguém e aí a pessoa entrega para outra pessoa e fala assim, ó, se tiver algum problema, pode ligar para ele, tá? Fait que je rigolais avec Mélanie, puis je disais, imagine, tu vois des extraterrestres avec une pancarte marquée MMA, pas Mixed Martial Arts, mais MMA, c'est Move My Heart, Move My Heart. C'est genre, aidez-nous. Fait que, avec des t-shirts, tu sais. Fait que là, bon, c'est une petite blague, mais bon, j'avais fait rire Michael avec ça, donc j'ai dit, tiens, je vais le dire aussi au Brésil, ça va les faire rire.
Ele estava fazendo uma piada, falando assim que ele então e a Melanie estavam imaginando lá um ZT fazendo passeata, carregando umas placas em camiseta e dizendo assim, mova minha arca, mova minha arca, mova minha arca. É passeata de ET, né? Protesto. Passeata de ET. C'est ça. Donc, après, lorsque je suis revenu à la maison, j'étais très chamboulé, tu vois, j'étais très perturbé parce que maintenant, et tu vois, là, on est en train de faire l'émission ensemble en direct, je suis connecté tout le temps. Je sens que dès que je parle de ça, ça se met à siffler. Tu vois, là, ça resiffle de nouveau. C'est comme si c'est comme si le volume était là, mais il était baissé un peu. Mais il est toujours là. C'est comme, c'est résiduel. Ça part pas. Uhum. E ele fala, então, desde que isso aconteceu, desde que ele se conectou com aquela arca, ele ouve esse zumbido o tempo inteiro. Às vezes dá uma baixada, mas quando ele fala sobre o assunto, ele sente o barulho de novo. Wow. Donc voilà, chers amis, c'était mes dernières aventures fraîchement faites. Ele falou, então, meus amigos, essa é a minha última aventura fresquinha para vocês. E aí, interessante, porque eu ia falar justamente do Dan Winter, do laudo do Dr. Dan Winter, que ele mencionou, acho que leu, pensamento, telepatia, e também que o JP, é bom frisar aqui para vocês, ele citou, falou isso abertamente na live, na entrevista com o Dr. Michael Salla, que Jean-Charles Moyen seria uma das pessoas que teria a capacidade de ativar as arcas. Então é bom frisar aqui para vocês terem uma noção. E vamos começar com algumas perguntas, né, pelo menos as mais pontuais, para o Jean-Charles, com relação à sua expériência. Deixa eu dizer para ele o que você disse, para ele não ficar boiando. Tá ok. Demise a seulement mentionné Dan Winter, parce qu'il a dit « Ah, tu as deviné ce que je pensais », parce qu'il aurait parlé aussi de Dan Winter, et Demise a aussi parlé de JP, qui avait dit que tu serais une des personnes qui serait capable de conduire une arche. Ok, je comprends. Oui, effectivement, c'est piloter, déplacer. Mais oui, tout à fait. Oui, je confirme qu'il a raison. E aí ele tá falando assim, eu não sei se é pilotar, se é deslocar a arca, mas ele confirma assim, o JP estava certo, foi isso que ele fez, né? Okay. Você quer começar por qual pergunta, Demis? Uma que o pessoal estava perguntando muito aqui no chat é com relação se foi para projeção. Projeção provavelmente não foi. Ou bilocação, ou ele se teletransportou mesmo. Gostaria de um esclarecimento sobre isso. Dans cette expérience, ça s'était fait par téléportation, projection ou bilocation. Alors, chers amis, je vais vous annoncer quelque chose. Je suis un hybride de tout ça. Parce qu'on en parlait avec Mélanie et on n'était pas capable de mettre le doigt dessus. Il y a des gens qui parlent. Oui, téléportation, nanana, bilocation, nanana, voyage astral. Alors, c'est déjà pas un voyage astral parce que lorsque j'étais petit, je me réveillais bronzé avec du sable dans le lit. Donc, on s'entend qu'on oublie l'astral. Bilocation, des gens disent la bilocation, c'est pas physique. C'est faux. Parce qu'il y a de la bilocation physique et il y a des écrits qui expliquent qu'il y a des gens qui étaient capables de se biloquer et d'être touchables à deux endroits en même temps. Donc, ça serait peut-être un mix de tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que lorsque je ramène quelque chose, c'est pas du tout quelque chose d'astral. Donc, la réponse, c'est qu'il y a un mélange de bilocation et un mélange de téléportation. Ça, c'est clair et net. Je le dis, je le redis, que ça plaise ou non à certaines personnes dans la sphère de la divulgation, c'est un fait et c'est documenté et j'ai des preuves de ça. Donc, à chaque fois, on me pose la question et on est arrivé à la conclusion que peut-être que ce que je fais n'a même pas été encore trouvé comme dénomination. Tu vois ce que je veux dire? Então, o que ele está dizendo assim, talvez o que ele faça não tem nenhum nome ainda. Então, ele estava conversando com a Melanie, eles não conseguem saber exatamente o que aconteceu. O que ele sabe é o seguinte, não é projeção astral, porque ele estava fisicamente lá. Então, ele acha que é um misto de teleportação com bilocação, mas ele fala que assim, tem gente que diz que a bilocação ela não é física. Ele falou, no caso dele,
era físico, tanto que tem experiências de quando ele era criança, que ele voltou, ele foi para uma área no Caribe, e a hora que ele voltou, ele estava com queimadura de sol, então ele está fisicamente nesses locais, é um misto das duas coisas. Perfeito, maravilhoso. Vamos para a próxima pergunta, Thaís. Em português, né? Quando você se aproximou do cristal vermelho, ele reagiu diretamente à sua presença. Você teve a sensação de que ele te reconhecia e talvez como, do que, né? Quand tu t'es approché du cristal rouge, il a réagi directement à ta présence. Tu as eu l'impression qu'il te reconnaissait, le cristal? C'est une très bonne question, mon ami. Ce qui est clair, c'est que j'avais une interaction avec ce cristal, comme j'ai toujours eu une interaction avec cette arche-là. Je suis rendu à 9 arches que j'ai visitées. Comme dit Michael, tu es la personne qui a visité le plus d'arches que je connaisse. Et à chaque fois qu'il y avait des cristaux dedans ou quoi que ce soit, il me reconnaissait. Donc, je pense effectivement que le cristal m'a reconnu, que je l'ai déjà rencontré avant sur une autre dimension ou une autre réalité ou ce que tu veux. Mais j'ai vraiment eu l'impression que, un, il me reconnaissait et deux, clairement, qu'il me demandait de l'aide. Et quand je me suis approché du cristal, à l'intérieur, il y avait comme un cœur qui battait. Tu sais, comme une vision thermique, thermal vision, tu sais. Et ça m'avait captivé. On aurait dit qu'il y avait quelque chose de vivant à l'intérieur, tu vois. Então, ele falou que assim, olha, ele acha que sim, mas ele não sabe dizer exatamente como. Ele já esteve em 9 arcas e o Dr. Michael Salla estava falando assim, ó, não conheço ninguém que já tenha estado em 9 arcas como ele, então sim, ele acha que ele se conecta com os cristais quando tem dentro de uma arca, ele acha que o cristal sim reconheceu ele, mas ele não sabe dizer exatamente como. O que ele sentiu com certeza é que esse cristal pediu ajuda dele. E aí ele estava falando que quando ele se aproximou do cristal, ele tinha a sensação de que ele tinha como se fosse um batimento cardíaco. É como se fosse uma visão térmica que dava a sensação de que isso estava com um batimento cardíaco. E a gente tem alguma pergunta? Com relação justamente a isso, batimento cardíaco, porque quando o JP esteve na Arca do Atlântico e ele teve acesso ao coração da arca, que era um cristal também, tinha essa sensação. Aliás, ele escreveu assim, que esse seria o coração da arca. Parece que tem uma correlação com esse cristal vermelho também. Depois ele foi realocado à arca, porque foi dado aos nórdicos. Parece que isso faz muito sentido. Tem uma pergunta relacionada a isso, Thaís? Eu estou tentando achar aqui, mas eu não estou achando qual é a pergunta. Então, vamos mudar por aqui mesmo. Je cherche une question sur le cristal. Qui peut être, JP a dit que les cristals des arches peuvent être en son cœur, le cœur de l'arche. Est-ce que tu as l'impression que c'est comme un être vivant, avec conscience? Alors, l'arche avait une conscience, ça je peux te confirmer que j'ai senti qu'il était vivant. C'est une bonne question de JP par rapport à l'arche avec le cœur, parce qu'il y a une personne qui m'a posé la question suivante en me demandant, mais qu'est-ce qui est devenu le cristal après? E ele fala assim, é uma boa pergunta, essa história acho que pode ser o coração, porque teve uma pessoa que perguntou para ele assim, depois de tudo isso, o que aconteceu com o cristal? Tu sais? Ben non, parce que je suis pas repassé par là, moi. Sinon, je me serais fait attraper. Tu comprends? Ben, c'est logique. Je me suis fait mettre la patte dessus. Hein, tu penses que je vais retourner une 3e fois? Coucou les amis. Qui est devenu le cristal? Je vais pas le tenter. Donc non, parce que je suis parti de l'arche directement dans l'autre vaisseau. Je suis pas reparti de l'arche au cristal et du cristal au vaisseau. J'ai sauté une étape. Et heureusement, je serais peut-être même pas là pour t'en parler. Tu vois? Vu qu'il m'avait touché, j'ai senti sa main. Hein. Je peux te dire que c'était très tactile. Hein. Donc, non, je ne sais pas ce qui est devenu le cristal, mais par contre, lorsque je l'ai vu, j'ai vu dedans pulser et mon feeling à moi, c'est que c'était vivant. Et c'était l'entrée pour y aller. Alors, pourquoi eux, les sauriens, n'ont pas pu y aller? Parce que leur fréquence et leur ADN, puisqu'il y a certaines personnes qui possèdent un ADN spécial pour connecter avec les arches, hein,
comme tu le sais, eh bien, ils ne l'ont pas, eux. Donc, peut-être qu'ils auraient voulu se servir de moi, tu vois, mais ils n'ont pas pu. E aí ele falou que então a pessoa que tinha perguntado assim, o que aconteceu com o cristal depois, ele falou, não tenho nem ideia, não vou voltar lá, porque da última vez que eu fui deu ruim, não vou correr risco de novo, né? Ele falou que ele sabe que assim, ele tocou o cristal e ele foi parar dentro da arca, só que a hora que ele saiu da arca, ele não voltou para o cristal para voltar para o outro lugar, ele saiu da arca diretamente para o local onde estava a cápsula de vidro por onde ele entrou. Ele falou assim, por que talvez tenham precisado dele? Ele falou, a gente sabe que para entrar numa arca você precisa ter a frequência e o DNA. Então, talvez por isso que os saurianos que estavam lá não conseguiam entrar na arca usando o cristal, porque eles não tinham nem a frequência, nem o DNA, ou talvez nenhum dos dois, e talvez, então, usassem ele para fazer esse tipo de coisa. Perfeito. Esses saurianos, segundo a sua perspectiva, Jean Charles, seriam uma espécie de clones, talvez híbridos, porque eles respiravam nosso ar e tinham característica humana, ou eram metamorfos? Eu sei que tem aquela ser da Titânia, né, que veio do buraco negro, citou inclusive que eles eram seres da caverna, fazendo alusão talvez, aqui uma hipótese, que seriam da origem intraterrena, também uma possibilidade. O que você acha, Jean Charles? Est-ce que je peux te demander en anglais, parce que pour moi c'est plus facile. Vas-y. Eu vou perguntar em inglês, tá? Desculpa aí. Okay, tudo bem. Demis is asking about the saurians you mentioned, because people are asking if they're hybrids, if they're clones, and there was some mention of them being from a cavern. Could they be inner Earth people? Do you have more information about them? I don't have more information about them, but what I saw, it's a hybrid because the skin was normal except the eyes, you know. So I think we know there is a lot of different races about reptilian. There is a inner Earth reptilian, aquatic reptilians, Draco reptilians, and hybrid. We know that they made hybridization, right? You know what I mean. They hybrid what's the name? Keep hybrid. So, but maybe it's a super soldier with some hybrid of reptilian to be among us, you know, with sunglasses or lens or something else, you know. So the saurian is the same family of reptile. And I don't know where they came from, but maybe they live under the ice in secret bases, military base, and there is a lot of tunnel inside. They came from maybe Agatha or Sambala or something else, but my intuition, my feeling was they use portals to work with German, and after this they came back with a portal in maybe Draconia or another planet, you know. But I wasn't afraid in front of Draco. The frequency of Draco, reptilian Draco, for me it was a black reptilian Draco with a wing on the back, was more powerful and more, frightening than these guys. Maybe this was like a soldier or slave soldier, but it was a mix. I felt a mix, you know. Ok.
Então, ele acha que eram híbridos, porque a pele era claramente eles tinham uma aparência humana, só que É o que eu também acho. Vou continuar, pode continuar. os olhos eram reptilianos. Ele fala assim, existem muitas raças reptilianas, existem reptilianos aquáticos, existem reptilianos intraterrenos, e ele fala assim, esses que ele encontrou, ele não tem ideia de onde é que eles vêm, os que ele encontrou debaixo do gelo, ele supõe que ele fala assim, talvez eles possam existir ou trabalhar em bases debaixo do gelo, talvez existam túneis para a Rede Agartha, para a Shambhala. Super Soldado, como ele falou, né? Também pode ser um projeto Super Soldado. Então, a intuição dele, ele não sabe a resposta, mas a intuição dele diz que eles se teletransportam, usam portais, e foi assim que eles estabeleceram contato com os alemães, esse é o motivo para eles falarem alemão, só que ele falou que, mesmo que ele acha que era mais soldados híbridos, talvez soldados escravos, mas ele falou assim, a vibração era muito diferente, apesar de ser assustador, não passava nem perto do medo que você sente quando você... E aí existe uma associação, porque quando o JP foi sequestrado para a Arca do Pacífico, um pessoal usando uniforme preto, mascarado, o JP sentiu que eles falavam no mesmo tom de voz, eles tinham mais ou menos o mesmo tamanho, ele suspeitou, inclusive, que eles eram clones, ou formas de vida programada, pode ser a mesma coisa. Demis is remembering one of the JP missions. Do you remember JP was kidnapped and thrown into the Pacific Arc? Yeah, but JP was kidnapped a few times, huh? A lot of, So which kidnapping? This time, he mentioned one of the times he was kidnapped by military people wearing black clothes. And they were wearing a mask. Yes. Doesn't know so Demis is asking, could it be the same Saurians that kidnapped JP to do something in the Pacific Arc? Do you have any idea? I don't know, but maybe JP talk about Saurian too, or he was? Ele estava no Japão nessa ocasião. He said he was in Japan when he was kidnapped. He said they were all dressed black and they had masks. And when they talked, it sounded like they were all saying the same thing at the same time. So they thought they were clones, but he doesn't know anything about it. I think he's right. Yes. Because if they talk at the same moment, maybe there was in the same frequency because there was control by something, like a hive, like they control. But that's not what you felt with the Saurians. They were not like a hive. No. Okay. No. Ok. Então ele tá falando assim, ele não tem a sensação de que era o mesmo grupo que sequestrou o JP, porque ele falou assim, ele não tem essa sensação de que eles estavam todos como se fosse uma colmeia e falando todos juntos ao mesmo tempo. Parecia que eram seres individuais. Sim, mas é bem interessante, mas pode ser forma de vida programada, né? Ou seja, super soldados, é bem possível, bem plausível isso daí, né? Bem plausível, bem interessante. Vamos falar sobre a pedra. Tem aí a parte das perguntas sobre a Tuaoi do Edgar Cayce. Edgar Cayce, fazer um paralelo aqui. Demis was researching Edgar Cayce, and Edgar Cayce a décrit une pierre Tuaoi comme une technologie vivante qui répondait à la conscience humaine. Les cristals du Groenland, tu sais que tu penses que peut être cette pierre vivante qui répond à la conscience humaine ou non? C'est seulement pour toi? E uma pedra vermelha, hein? Red crystal. It's a red crystal. It's a red rock. Chamado de pedra de fogo. Pedra do fogo, traduz para ele. Known as firestone. Très intéressant parce que... I'll explain a little more because Demis was saying that Casey said that these Tuaoi stones demanded specific operators, people who had moral and vibrational preparation, and you would feel you would be chosen for your consciousness compatibility, not by chance. No. Yes.
Yes, I know why they chose me, because my brainwave, gamma brainwave. So my DNA, my brainwave, my signature, everything is the same bag. So yeah, I wasn't chosen by chance. It was they have a plan about this. And if I'm right, they know me before, and I was like déjà vu with this stone. This is the reason why they needed my abilities at this moment. So yes, for the stone, and it chose because he recognized my frequency. Ele fala que assim, olha, ele sabe que não foi por acaso, ele suspeita que ele já tinha algum tipo de contato com aquela pedra, que reconheceu a frequência dele, e por isso ele conseguiu fazer tudo o que ele tem que fazer, mas ele não conhecia essas pedras, Demis, do Edgar Cayce, para ele fazer qualquer comparação. Então, o que a gente pode perguntar, assim, se ele acha que existem outras pedras como essa. Sim. Do you think there are other red crystals like this one in this planet? I don't know. I heard the disco is very rare, but I heard there is a few months or maybe years they discovered a red diamond. I think there is only one on Earth. And if you type in Google, maybe red diamond, check it. I think it exists something like this, a red diamond. Ele não sabe se existe outra pedra como essa, mas ele falou que assim, ele lembra de ter visto um diamante vermelho que é muito, muito raro, e ele acha que ele já viu que existe um, ele falou que é bem incomum. Oh my God. This is wallpaper. Ok. Então, assim, ele falou assim, ele sabe que é muito raro, mas ele acha que pode ser, mas ele não sabe dizer. O interessante é que o Edgar Cayce ele fala dessa pedra Tuaoi, que seria a base da tecnologia dos Atlantes, a tecnologia antiga. Seriam várias pedras diferentes, tendo uma principal, que eu acredito que seja essa, acredito, né? Pelo menos faz muito sentido, seja essa da Groenlândia. E tem uma citação de um denunciante, que é o Al Bielak, do projeto Montauk, que fala de uma. Vai anotando aí, tá? Pra você não se perder. Que fala de uma pedra vermelha, que seria responsável, ajudou inclusive os projetos dos Estados Unidos para vencer a Segunda Batalha Mundial, que seria uma forma de viajar no tempo, de romper a barreira do espaço-tempo. Al Bielak fala sobre isso daí, bem interessante. Okay. Então vamos lá. Foi encontrada, agora me lembrei, foi encontrada inclusive perto do Triângulo das Bermudas, em Bimini. Demis is mentioning two stones. One of those is the one Edgar Cayce mentioned. He said it's Atlantean technology. There are many of those stones, and he thinks that maybe the main stone would be that the one you found in Greenland. Do you think it could like be the top stone connecting other minor stones? I don't know, but you know what I think? You speak, and I think in my mind, but maybe it's not a diamond, maybe it's a ruby. Oh, yeah. Ele tá falando assim, ele não sabe, ele falou assim, só que ele acabou de pensar assim, não necessariamente é um diamante, né? É um rubi gigante. Yeah, and Demis also mentioned that Al Bielak mentioned a red stone that was used to win the Second World War. It was used somehow to travel through time and was found close to the Bermuda Triangle. Did you ever hear of that? I'd say Redstone também nesse caso. Yeah, né? it's also redstone. You know, I visited when I was young the Bermuda Triangle. In the Bermuda Triangle, and I was inside an ark when I was very, very, very young. So
I draw the spaceship inside, and I remember a base inside the Bermuda Triangle with a door on the rock with a symbol represent a trident. Então ele se lembra, ele fala assim, olha, o que ele lembra é quando ele era criança, lembra, Demis, que ele Sim, foi teletransportado para uma arca no Triângulo das Bermudas, e ele falou tinha o assim, tridente, que lembra disso, e que tinha uma porta com um símbolo de um tridente sim. na porta. Val. Outra questão, o JP ele fala que essa grande estrutura da Groenlândia, fazendo um paralelo com o seu relato, seria ativada através de agentes psíquicos que estariam lá presentes em meditação, que seria uma forma de ativar essa grande estrutura da Groenlândia, e além disso, você também seria um ativo, então tem essa conexão, ou seja, então é a soma dos dois fatores. Não entendi direito. Você está falando assim, tem agentes psíquicos fazendo isso? Sim, não. O JP sugeriu, inclusive, foi recente, ele falou o seguinte, que vários agentes psíquicos deveriam se reunir pessoalmente próximo a essa estrutura para ativá-la. Então, além disso, também, além dessa ativação de consciência, você também, no caso, com a sua habilidade gama, das suas ondas cerebrais, então seria a combinação desses dois fatores. JP was suggesting that apart from the activation you did on the Ark in Greenland, maybe some psychic agents could work to activate it even more. Do you think it needs more activation? Is it still there? Did it disappear? For which? For the Greenland Ark, what would be the next step? How could we help? But the next step, for me, the Ark is moved. Okay, but gone from the planet? I don't know if it's gone. I know when they told me it succeeded. The plan was to move, and I don't know move where. Move to a planet, move to another timeline, dimension. I don't know. What I know, it's the other spaceship trapped in ice have a force field was powerful, and then they can't access to this technology. But for the Ark, I just know that it moved, but I don't know where. Ok. Então, agora eu entendi. O que ele está falando assim, a arca já se moveu. Ele falou assim, não tem nem ideia de onde é que ela está. Tá? Ele não sabe dizer se ela foi para outro planeta, se foi para outra linha temporal, se foi para outra dimensão, ele só sabe que assim, ela se moveu. Tá? Maravilhoso. Do que ele está falando agora, eu suspeito, porque ele falou assim, que a outra nave que ele viu lá, a outra nave tinha um campo de força em volta. E eu estou supondo, então, que a nave que ele viu de fora não é a arca. Sim, era uma nave de reconhecimento apenas. Até ele pode confirmar. Do povo da Titânia. So, you mean the ship you saw from outside, inside the ice, that's not the Ark. That was a scout ship. Yeah, exactly. It was a protector. This is the reason why the three beings trapped in the glass was called the Guardian. And the spaceship was, Scout spaceship, like you say, but it's not the Ark. The Ark was not visible. It was accessed by the redstone only. Okay. But when I touched the redstone, I was teleported in another place. I don't know where, And after this, I moved the Ark, but I don't know where he was, first of all, and I don't know where he goes, But in the ice, what you saw in the ice is not the Ark, okay? It's a protector, spaceship protector. Ele confirmou, falou assim, a nave que estava no gelo não era
A Arca era uma nave que estava protegendo a Arca junto com aqueles 3 seres que estavam congelados do lado da Arca. Ele falou assim, ele não tem ideia de onde fica a Arca, ele só sabe que ele tocou no cristal, foi para dentro da Arca, que a Arca se moveu, ele não sabe onde está. E é bem interessante, vou perguntar para ele, o JP falou que ia procurar você para perguntar algumas coisas, ele procurou ainda... Ele já procurou você, Did you talk to JP? No vídeo ele falou isso. JP told Demis he would contact you to know more about this Greenland arc. Did you talk to JP about this? No, we never talk because JP is very busy, me too, and we don't talk since a lot. We just Happy Christmas and something else, but we don't exchange about the arc together. Not yet. Então, pode esperar que logo ele vai aparecer, porque ele falou que ia perguntar algumas coisas para você. Então pode aguardando aí. Ele falou assim, não, eu sou muito ocupado, ele também. A última vez que a gente se falou foi para dar, assim, Feliz Natal na virada do ano. Ele falou, não falamos sobre isso ainda. Then Demis is telling you he's gonna contact you because he told Demis he would. Okay, good. Maravilha, maravilha. Tem mais alguma coisa, Thaís? Não, né? Eu acho que a gente, das outras perguntas que está aqui, eu acho que não vão... Quer perguntar sobre os gigantes, sobre essa nave? 2000, a nave... os gigantes azuis, é bem interessante. Também pode ser. O JP falou dos gigantes azuis lá na Arca, e você também falou desses gigantes azuis. É impressionante a sincronicidade. Demis was saying that JP also mentioned blue giants in some other arc. Do you know if they're gonna be saved, retrieved? Can someone do something to help the giants? Yeah, I know. The 3 giants in the ice? I don't know. Maybe he's in stasis, or maybe he's dead, or maybe I don't know. But you talk about the other blue beings in another arc, right? No, this one in the ice. Oh, this one in the ice? I don't know. I don't know if they're alive or not. Maybe he's dead. Maybe they want to take it to clone it because they have the technology to awake them. You know, there is a lot of possibility. But you know, when you are inside the ice, you are the cell inside your body is still alive, and if they have this technology, they can wake up the cell. O que ele está falando assim é que esses gigantes que ele está perguntando, os que estavam dentro da Arca, os que estavam no gelo? Falando, não, os que estavam no gelo, assim, dá para ajudar de alguma forma? O que aconteceu com eles? Você tem ideia de quem eles são e tudo mais? Ele falou assim, o que ele acha que estava acontecendo é que eles iam tentar pegar aqueles gigantes. Ele falou assim, se eles estavam congelados, talvez eles estivessem em estasis, talvez tentassem clonar aqueles gigantes. Então eles estavam tentando pegar os gigantes, sim, mas de novo, assim, né? Povo de Titânia. Pode ser. Maravilhoso, maravilhoso, fantástico. E foi, assim, meus amigos, algo sensacional, porque eu ia falar sobre a história e apresentar a história do Jean Charles. Melhor, a gente conseguiu muito melhor do que isso, porque a gente trouxe o próprio Jean Charles para contar a história dele aqui, pessoalmente, aqui no canal. Foi fabuloso, foi extraordinário, dando detalhes também, né? E gratidão, Jean Charles, por ter atendido o nosso convite. Gratidão a todos os presentes também, nessa noite de sábado maravilhosa. Gratidão a Thaís, fantástica, aqui também nos auxiliando. E um beijão no coração e gratidão, Jean Charles. Fala para ele, Thaís. Estamos muito agradecidos. I understand everything. Oh, great! Ele falou que entendeu tudo. Thank you, my friend, from the bottom of my heart, to receive me on your show. It was a big honor for me. Thank you very much. Ele agradeceu do fundo do coração, disse que é uma honra para ele estar aqui no seu programa. Demis agradeceu profundamente. Gratidão. Então, meus amigos, por hoje é só, né, pessoal, como diria, né? E até terça-feira. Se ele tem algum filme, alguma coisa assim que ele esteja querendo divulgar. Sim, é verdade. Jean Charles, tem algum filme, está desenvolvendo algum filme? O Jean Charles é cineasta. Aproveita o ensejo, meu querido, e fala sobre os seus projetos. Do you have any new projects, something you would like to publicize for our audience?
I have your website in front Yes, of me. my friend. I try to write my book about my life, but it's not my, my power. My power is to make a documentary, but I do my best. Ele está tentando escrever um livro sobre a vida dele, mas não é a principal habilidade dele. Ele faz documentários, mas está fazendo o melhor que ele pode. And I will prepare maybe a very quick webinar with Melanie about something I found in my basement. A new evidence will blow everything you can imagine. So it's I'm very emotional because I can't say what I found, but I swear that it will be a bomb in a disclosure. And that's crazy. That's crazy what I found. Então, ele está planejando fazer um webinar. Ele encontrou novamente alguma coisa no porão da casa dele. Lembra que da última vez foi uma fita cassete lá de uma gravação de lá atrás. Ele falou que ele descobriu uma nova bomba para revelação. Ele não vai dizer ainda o que é, mas ele está planejando fazer um webinário para apresentar essa nova evidência. Wow! And other project, I had some conference in the world, in France, in USA, in Hawaii, and maybe another movie about the Ark. And you can find all my documentary on my website, jcmoyen.com. So you can... Is this your website? Vamos achar seu website aqui. It's my website. If you scroll, you found my movie. Scroll. Yes. Again. Yes. Ripsud. I have 6 movie. 6 movie. Yeah. Então aqui assim, ele está participando de várias conferências e no Havaí, nos Estados Unidos, na França. E quem quiser mais informação sobre os documentários dele, tem o site dele, é só olhar www.jcmoyen.com, e aqui você encontra o link direto para todos os filmes que ele tem. Ele tem 6 filmes que ele fez, e vocês encontram o link para todos eles aqui. Yeah, I made this movie with my angel, my love, my wife, Melanie. I love you. And she is my... Tá lá embaixo, a Melanie. Tô vendo ela. Yes. She's an amazing person, and she helped me for a lot of things. When you are together, we are so powerful. And I thanks the universe to be in contact again in this life, because we lived a lot of life with Melanie together, and we remember some of this life. Então ele agradece também a Melanie Charret, que é a esposa dele, por ter sido um anjo na vida dele, por ser um grande apoio em tudo que ele faz, e agradece, ele sabe que eles viveram, além dessa, várias outras vidas juntas, e aí, então ele faz um agradecimento final a ela também. Maravilhoso, e lembrando aqui, manda um abraço para ela, viu, Jen Charles? Ela é uma simpatia, a gente já teve o prazer de conhecê-la. We love her, so send a good hug and tell her we want to see her book too. Oh yes. She made a book too. Huh? She tried to write a book too, Melanie, about her life, and that's not easy because you have this ability to write or not, and that's it's a power to be able to write a book. Huh? It's not easy, huh? Uhum. Eu perguntei também sobre o livro da Melanie. Ele falou assim, ela está escrevendo, mas sabe que você precisa ter o dom de escrever, não é fácil, né?
And I want to thank you, my dear love parents, who support me since I was birth on this earth, because they are extraordinary being of love. E ele, então, está agradecendo também os pais dele que apoiaram ele desde que ele nasceu aqui nesse planeta, que são seres de um amor extraordinário. Maravilhoso. Esplêndido. Maman, papa, je vous aime. Merci d'être dans ma vie. Gratidão pela disponibilidade e até mais, meus amigos. E a Cúria Matê, criando esse portal entre o céu e a terra.